Meus irmãos, bom dia mais uma vez, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, aí no capítulo de número 1. Gênesis 1, e eu quero ler com você versículos 1, 2 e o início, versículo 3. Aliás, todo o versículo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus irmãos, se você fizer uma pergunta para a grande maioria dos teólogos do nosso país nesses nossos dias e perguntar qual que é a doutrina mais atacada desse nosso tempo, você vai receber como resposta que não é a questão das pessoas confessarem Jesus como Senhor, não é a doutrina da salvação, então. Não é a doutrina de nós prestarmos um culto a Deus, estarmos juntos como igreja. Não é doutrina de adoração. Não é também a questão de nós termos um envolvimento uns com os outros no aspecto de comunhão, embora isso seja um grande problema de muitas igrejas, mas também não é doutrina nem de eclesiologia, que trata da igreja, nem de dons, ministérios, não é isso. A doutrina mais negada ou combatida dos nossos dias é a doutrina da criação. Mais ainda, a maioria dos seres humanos hoje tem grande dificuldade em ver os primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. E no meio acadêmico há uma questão de que esses capítulos se trata de um mito de origem. O que é isso? Algo que foi inventado, uma situação que foi idealizada por uma mente humana para tentar trazer um povo a um sentido de existência. Ou seja, Moisés, que é aquele que escreve o livro de Gênesis, teria então idealizado uma estrutura, uma situação para que houvesse então um ponto de contato daquele primeiro povo que está saindo do Egito com a questão deles terem uma origem, um entendimento de onde eles poderiam ter vindo. Porém, quando nós vamos olhar para o restante da palavra do Senhor, se nós excluirmos Gênesis 1, 2 e 3, nós vamos excluir a doutrina do pecado. Daí, tudo que eu cometo contra Deus, contra o meu semelhante, ou contra mim mesmo, se tratando de que meu corpo é santo para o Senhor, na realidade não é mais um pecado, mas é um desvio, um escorregão, é amenizado, e a gente tem essas relações que nós vemos hoje. As pessoas cada vez mais procuram negar essa doutrina do pecado e dar outros nomes para tentar amenizar um pouquinho o peso dessa situação. Se eu excluo Gênesis 1 e 2, na realidade eu vou ter muitos problemas com aquilo que eu creio sobre Jesus Cristo. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que ele é o segundo Adão, aquele que vem perfeito para resgatar e salvar o pecador dos seus pecados. Logo, se eu não creio no primeiro Adão, como eu vou crer no segundo? Se eu não tenho o apoio de algo que está lá no início, como eu vou entender a figura de Cristo? E a teologia liberal, que é um grande mal que adentrou nas igrejas, principalmente históricas, a partir do final do século XVIII, ela tem exatamente um grande questionamento, que é que nós podemos ter um contato com a palavra de Deus, ter bons ensinamentos morais, bons conselhos de ética e tudo, mas dificilmente nós vamos ter um contato com Jesus, Filho do Deus vivo, o Jesus que esteve entre nós, e hoje em dia não é difícil você encontrar, principalmente nos círculos mais, estudados, não só de teologia, mas que tem algum resquício de cristianismo,
é muito fácil você encontrar pessoas que até aceitam princípios morais, coisas boas, bons conselhos que eu tenho da palavra de Deus. Mas, na realidade, muitos negam até mesmo a estada de Jesus Cristo entre nós. Muitos crentes, muitos cristãos hoje são mais próximos dos gnósticos, do gnosticismo, da gnose, do que propriamente do Evangelho. Essas palavras, irmãos, vão trazer para nós pelo menos uma pequena introdução de como é importante nós termos um retorno ao princípio dos princípios. Por que esse título para os nossos estudos? Porque Gênesis, na realidade, é um livro que vai tratar muito seriamente dessas duas questões. O princípio, como tudo começa, de onde vem a origem, e os princípios, aquilo que de fato vão trazer para nós entendimentos sobre a nossa caminhada. O Gênesis, meu irmão, é o livro que mostra o começo de todas as coisas, o princípio. Mas ele revela os princípios que regem a vida também. Há uma história de que um cidadão foi se consultar, estava um tanto quanto obeso, e aí ele sai do consultório médico, fecha a porta e sai chateado dali, muito triste. E aí encontrou com alguns amigos e fala com eles: olha, rapaz, eu fui no médico, mas que médico ruim, coisa terrível. E aí o pessoal lhe pergunta: o que houve? O médico me fala que eu estou gordo, como se eu já não soubesse. O médico me fala que eu tenho que fazer uma dieta, eu já sei disso. O médico também me disse que eu tenho que fazer exercício. Para que eu paguei a consulta para ouvir as coisas que eu já sabia? E muitas vezes, irmãos, nós, crentes, passamos por muitas crises na nossa vida. A Bíblia nos diz o que nós temos, a Bíblia nos fala o que nós devemos fazer, a Bíblia já está com a receita pronta e a gente se irrita, porque na realidade, talvez como aquele cidadão, nós queremos que a Bíblia entre dentro de nós e faça uma transformação daquilo que na realidade não é a função dela. Se você vai ao médico e ouve coisas que você já sabe, talvez você já deveria ter a consciência que você já deveria estar fazendo, praticando. Ou seja, o remédio dentro do vidro não cura ninguém. O livro, sem ser lido, também não traz conhecimento para você. É preciso usar aquilo que nós temos à mão. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos: por que eu estou em crise dentro da minha família? E aí nós ouvimos: irmão, você precisa orar. E a pessoa: poxa, de novo eu estou ouvindo essa palavra. Muitas vezes nós carregamos, irmãos, dificuldades com a nossa vida dentro da igreja. Caímos num desânimo. E aí, quando nós vamos conversar com o pastor, ele fala: meu irmão, você precisa estar mais presente nos cultos, você precisa conversar com outras pessoas e tudo. E aí a gente vem: pô, de novo esse filme. Eu pensava que ia vir uma novidade, mas, de repente, algo que eu nunca pensei. E tal como, irmãos, nós ouvimos dos médicos, a palavra do Senhor, desde os dias do povo de Israel saindo do Egito, não mudou. E a gente, muitas vezes, está buscando alguma coisa misteriosa, alguma coisa que ninguém nunca disse, talvez, que venha nos animar para alguma coisa. Quando, na realidade, Jesus falando para quem buscava algo diferente, Jesus disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Muitas vezes nós queremos que Deus faça conosco aquilo que Ele não fez durante milênios. E nós queremos: não, comigo é diferente. Deus vai trazer uma nova revelação para mim. E não é essa a nossa proposta nesses nossos estudos. Na realidade, o que nós queremos, irmãos, é voltar não só ao início de todas as coisas, mas trazer para nós a questão de que nos nossos dias, por conta de negarem os preceitos da palavra de Deus, nós vemos muitas coisas que nós às vezes abominamos. Quem aqui às vezes fica irritado com violência escolar, por exemplo? Adolescentes que maltratam, que batem em professoras, adolescentes que se comportam como verdadeiros bichos dentro de sala de aula. Só eu? Pois bem, há 150 anos,
os nossos jovens têm sido ensinados que eles vêm dos bichos. Há 150 anos eles têm sido ensinado que eles vêm de um processo chamado evolução. E agora que os nossos adolescentes se comportam como bichos, quem sabe como seus antepassados, será que nós não prestamos atenção que tudo que eles têm sido ensinado, eles agora estão refletindo? Nem sempre a gente para pensar. Mas se você ensina para alguém que ele vem de um bicho, quem sabe ele diga, vou me comportar como meu avô. Vou me comportar como um ancestral. Porque, na realidade, os nossos jovens e adolescentes perderam um grande princípio que é o da dignidade que eles têm como semelhança do Deus Criador. De olhar para uma outra pessoa e ver a beleza, ver a glória, ver que aquilo ali que está diante dele é imagem e semelhança do Criador. Mas se você tira o Criador da história, o jovem é a imagem e semelhança do quê? O relacionamento que ele tem com o outro passa a ser de mais um número, mais um outro o quê? Gênesis, irmãos, traz narrativas que vão nos levar então à aproximação, ao conhecimento, mas sobre qualquer outra coisa, a questão de nós nos relacionarmos com Deus. Não faz sentido nós estudarmos aqui, irmãos, uma questão de conhecimento burocrático, de conhecimento árido, de estabelecer pontos em que o livro não tem esse propósito, por exemplo, trazer alguma coisa de um debate com a ciência, por exemplo. Esse não é o propósito de Gênesis. Mas em muitas coisas nós vamos ver como isso é tratado e como isso é trabalhado. Então, nós queremos estudar Gênesis, irmãos, para termos de fato, no final das contas, uma boa relação com o Criador e entender que essa relação vai existir de forma sadia ou não. E ainda que se negue hoje a existência de Deus, há um relacionamento com Deus e nem sempre é o melhor, porque muitas vezes saímos machucados dessa relação. Além disso, relação com o nosso próximo, porque Gênesis é aquele que mostra como os primeiros habitantes da terra foram traçando os seus relacionamentos. Gênesis é que mostra como veio o primeiro homicídio. Gênesis é que mostra um homem que tomou um pisão no pé e resolveu matar a pessoa que estava próxima dele. Gênesis, meu irmão, é onde mostra as crises com família e como isso começou, mas também mostra a família que foi projetada por Deus e como ela se relaciona. Não vamos falar de um curso de família, mas em alguns momentos, em alguns estudos, teremos sim explanação sobre família. E vale a pena você buscar entender isso, porque isso vai se refletir diretamente no seu convívio com aqueles com quem você se relaciona, aqueles que você ama. Ainda a questão nossa, irmãos, com a natureza. Qual é a relação, não do crente, mas do homem em geral com a natureza e com esse universo que nós tanto admiramos, mas tão pouco conhecemos? Gênesis, irmãos, é o livro que informa a origem de tudo, quando nada havia ainda. Quando nós pensamos, irmãos, se a Bíblia tem algum tipo de necessidade, ou se a Bíblia traz algum tipo de argumentação para provar a existência de Deus, aqui eu preciso deixar muito claro que a Bíblia não tem em nenhum momento essa intenção. A Bíblia, ela parte do pressuposto não de que Deus vai ser comprovado, mas na realidade ela parte do pressuposto que Deus está se revelando nela. Ou seja, Ele está presente desde a eternidade e em algum momento Ele vai criar tudo o que nós vemos. Mais ainda, irmãos, a palavra Gênesis, que quer dizer origens, começo, o princípio de todas as coisas, ela mostra a questão de nós entendermos que existe sim um Criador, aquele que causa todas as coisas sem que nada houvesse antes, ou seja, Deus cria do nada tudo aquilo que você vê como universo.
E mais ainda, Gênesis, então, é isso que você vai ver. O livro que trata de princípios, e por princípio nós queremos dizer a causa primeira da família, causa primeira da sua existência como vida e como ser humano, as razões, as raízes, os fundamentos, as convicções, os rudimentos, os prolegômenos, os conceitos da vida e das relações do Criador com a criação e da criação com ela mesma. Como nós vamos trabalhar esse estudo, irmãos? Nós vamos usar um princípio hermenêutico. Hermenêutica é uma palavra que os advogados usam muito e o teólogo também usa. Significa a arte de interpretar. Significa você pegar um texto ou uma situação e trazer para o seu linguajar de tal forma que você seja apto a explicar aquilo. Um fato ocorrido, hermeneuticamente, ele vai ser interpretado e colocado para outras pessoas. No caso de Gênesis, nós vamos usar um princípio hermenêutico que é a Bíblia se explicando, a própria Bíblia sendo a fonte para explicar ela mesma. Esse é um princípio da teologia reformada, porque, de fato, nós entendemos que a Bíblia ela tem esse poder de não só nos esclarecer, como dar um formato de princípio, meio e fim de todas as coisas. E uma segunda questão, dentro dos nossos estudos, é que a Bíblia vai se apoiando em si mesma e vai nos ensinando aonde nós devemos chegar. Ou seja, ela vai nos dar um conceito, ela vai nos dar um entendimento desses capítulos de Gênesis, mas ela, a própria Bíblia, também vai nos mostrar como isso é aplicado. Seja na vida de Adão, seja na vida de Noé, seja na vida de Abraão, seja na minha vida, seja na sua vida. A Bíblia, então, irmãos, ela não só vai trazer uma grande informação, uma grande narrativa, mas ela vai mostrar como isso é aplicado no nosso dia a dia. O fato de eu saber e até mesmo ouvir que há um Deus criador é importante? Claro que é. Mas o que significa eu ser criado? O que significa a questão de que esse que cria ser quem ele é? Como isso é aplicado na minha vida? E é isso que nós vamos caminhando nos nossos estudos. Gênesis, então, irmãos, vai apresentar o Deus Criador. E a partir não só de Gênesis 1 e 2, mas nós vamos ver também outros textos que têm essa mesma premissa e trabalha isso. Nós vamos ver que a Bíblia declara, então, a criação, declara haver o Criador, e isso é muito importante. Nos nossos dias, muitos têm negado a existência de Deus. Nos nossos dias, muitos se declaram como que autônomos, ou seja, o ser humano é quem tem que fazer ou desenvolver as suas leis, as suas relações de convívio. Quantos de nós não estamos ouvindo e ouvindo e ouvindo sobre situações que dizem assim, olha, a sociedade é que vai chegar na conclusão dessa questão. O desenvolvimento social é que vai mostrar se você vai ser, de fato, aquilo que o seu gênero é de nascença ou se você decide outra coisa. Mas será que o Gênesis responde isso? Será que o Gênesis traz essa premissa para que nós venhamos a entender essas questões? Nós vamos ver isso nos nossos estudos. Mais ainda, irmãos, a questão de entendermos que há um Deus Criador, nós vamos ver isso em outros textos da Palavra do Senhor. Os livros históricos, Pentateuco, os livros dos reis, os livros de Samuel, Crônicas, eles apresentam Deus como Criador. Os profetas, quando anunciavam que os problemas que aconteciam em Israel, que eles muitas vezes se lamuriavam por que acontecia, os profetas diziam, é por causa do seu mau relacionamento com o Criador. Os salmos trazem isso, os livros poéticos, livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Nós precisamos então observar que Deus está presente e agente em toda a palavra. No Novo Testamento, e aí está no seu texto, o livro de Atos, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar
exatamente sobre culto, sobre as manifestações dos atenienses com relação às suas práticas de adoração, a se envolverem com seus ídolos, mas ele pega exatamente um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E ali ele prega a palavra para os gregos. Nos nossos dias, irmãos, como é fácil você conversar com alguém que na sua casa coloca de repente um cristalzinho e aquele cristal emana energias por toda a casa. Como é fácil você conversar com alguém que de repente na sexta-feira ou na segunda vai num lugar e ali presta um tipo de religiosidade querendo o seu bem. Nos nossos dias, irmãos, quantas pessoas têm colocado a sua fé em objetos, ou em cores, ou em determinado tipo de roupa. Quanta gente pergunta para o outro, você é de Áries, de Capricórnio, de Peixes, de Aquário? Será que nós hoje conseguimos estabelecer diálogos com essas pessoas? E Gênesis vai nos mostrar isso. E quando nós pensamos no final de todas as coisas, como esse mundo vai acabar, Gênesis vai ser apoiado pelo livro do Apocalipse, que vai dizer que todos vão estar frente a frente com o Criador novamente. E o lindo da palavra do Senhor, irmãos, é que ela começa no Éden e ela termina no Éden. Ela começa com o Senhor criando e ela termina com todas as criaturas comparecendo diante do Criador. Precisamos ter isso em mente. E aí, a premissa maior de Gênesis é essa: tudo que existe, exceto Deus, foi criado. Enquanto muitos irmãos estão lutando para provar e tentar achar alguma coisa que lhes dê sentido para a vida, os crentes podem, não de forma arrogante ou zombatória, mas os crentes podem ajudar a sociedade compartilhando que, de fato, nós estamos num mundo que precisa se voltar para o seu Criador. Entender que nós somos criados. Entender que nós não somos nada além daquilo que Deus determinou que nós fôssemos. E que mesmo que nós briguemos e lutemos e tentemos de qualquer forma revogar aquilo que está escrito, nós precisamos entender que o mundo é regido por leis. Leis da física, leis de química, leis que você observa que as pessoas podem até falar alguma coisa, mas sabem que não podem ser mudadas. Mas quem estabeleceu essas leis? Nós vamos aprender, irmãos, que tudo que foi criado pelo fiat. Essa palavra que vem do latim significa comando, autoridade. É como se diz, faça-se, ou cumpra-se. Ou no texto que nós lemos, Deus disse, haja, venha. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus traz do nada, sem que ninguém diga para Deus, faça dessa forma. Ele traz do nada todas as coisas. Aprender o Gênesis, irmãos, significa então que o Senhor usa essa fórmula para chamar à existência o que não existe, porque Ele é soberano, porque não há nada nem ninguém que possa chegar para Deus e lhe dar um conselho. Isaías 40 é um dos textos mais lindos da palavra do Senhor no que diz respeito a nós conhecermos a soberania do nosso Deus. A palavra diz com quem ele tomou conselho. Ele é que está sentado sobre a redondeza da terra. Ele é quem tem tudo debaixo do controle. E aí, irmãos, quando eu penso nessa situação, qualquer situação que eu esteja passando, meu irmão, seja ela a maior dor, seja a maior dúvida, seja o maior projeto, seja o maior sonho, tudo pode acontecer debaixo da palavra do meu Deus. Quantos de nós hoje em dia, irmãos, procuramos receitas, coisas que nós podemos fazer para dar certo? Segredo de dinheiro, como fazer, o segredo do bom marido, o segredo da boa esposa, como criar seus filhos em 9 lições e estudos, mas nós nem sempre nos voltamos para entender que o Criador está conosco, vem na viração do dia ainda hoje para estabelecer relacionamento conosco. O Senhor que cria do nada, essa expressão que vem do latim, creatio ex nihilo, criado do nada, criado daquilo que não existe. E a palavra do Senhor traz o apoio para isso. Nós vemos em textos como esse do Salmo 33, Salmo 148, que diz, mandou ele e foram criados. E o texto mais comum que mostra
que Deus cria a partir de nada de fato é Hebreus 11:3. Aquilo que nós vemos veio a existir das coisas que não aparecem. E o exemplo daquele que é chamado de o pai da fé, Deus realmente traz à existência as coisas que não existem. Ele é o Criador. Em Gênesis, então, irmãos, nós vamos ver que as coisas que agora existem, elas não vieram a existir por si mesmas. Em outras palavras, quando você é confrontado dizendo que de um ser ou de uma coisa, seja da água, seja um aminoácido, seja de uma bactéria, seja de qualquer coisa, as coisas foram realmente se transformando por bilhões de anos até chegar nesse mundo que nós estamos, a palavra do Senhor ela é frontalmente declaratória, dizendo que não foi assim. Ela traz de fato a questão de que tudo que nós vemos foi criado. Um universo extremamente complexo, um universo extremamente rico nas suas relações. Você, meu irmão, minha irmã, tem dentro dessa pequena situação que você chama de cabeça, muito mais situações de raciocínios, de reações, coisas de pulsos elétricos do que o maior computador já inventado e pensado na história. Tudo isso aí dentro, milhões de situações que acontecem em frações de segundos. Será que nós podemos pensar que isso vem de bilhões e bilhões de anos? Ou será que nós podemos entender que há de fato uma mente inteligente que fez você à semelhança dela, que fez você à imagem dela, que fez com que cada situação que você possa olhar e falar, eu posso melhorar tal coisa, você na realidade tem um espelho anterior a você, que do caos, do nada, do que era sem forma e vazio, criou toda uma estética que você às vezes para olhar, por exemplo, como há 2 dias atrás, o céu às 7 da noite, vermelho, a tal da lua de sangue, ou a lua azul, 2 luas cheias num mês, um fenômeno desse que acontece há muitos e muitos anos distante um do outro. Quem pode prever ou fazer algo assim? Deus. Mas há um propósito nisso. Há uma intenção no coração do Senhor para que nós conheçamos isso. Há ainda, irmãos, um objetivo para que isso se estabeleça. Quando nós entendemos, por exemplo, alguns dizem que há um problema nos dias da criação. Porque o Senhor primeiro disse, haja luz. Mas na relação dos dias, lá no 4º dia, é que foram colocados no lugar sol, estrelas. E aí a gente fica pensando, peraí, como é que aconteceu isso? E é interessante porque a resposta, se nós olhamos simplesmente com um olhar de descrença, a resposta nos parece um tanto quanto aquém daquilo que desejamos. Mas se nós olhamos de fato para quem é Todo-Poderoso, a resposta só vem a crescer algumas coisas na nossa fé. E a resposta é que Deus nunca precisou nem do sol nem da lua para que houvesse luz. Ele nunca precisou que as estrelas iluminassem. Eu e você quem necessitamos disso. Mas o Senhor disse que houve luz e houve de fato. E ele ainda mostra, irmãos, que até a interpretação de um judeu, porque ele disse houve tarde e manhã, ou seja, começou primeiro no escuro e depois no claro, a contagem do dia de um modo hebraico. Até nisso nós vamos vendo que o Senhor permite que a gente observe essas coisas, mas ele não diminui o seu padrão. Ou seja, embora a gente pense, peraí, precisava do sol? Não, o sol não é o maior astro, nem aquilo que realmente traz toda a luz do universo. Na realidade, ele é um acessório. E hoje você vê a quantidade de galáxias que existem e foram descobertas. O Deus que criou luz, e maior ainda do que os astros que a nós transmitem luz. No 4º dia eles foram colocados no lugar. Qual que é o objetivo dessas questões, irmãos?
a Bíblia contra o que nós chamamos de deísmo. O que é isso? Um Deus que cria todas as coisas e depois abandona a sua criação. E muitos hoje entendem e até declaram, olha, eu acho que alguém, de fato, uma mente, alguma coisa, criou o universo como a gente vê, mas já não está mais perto dele. Deixou. Alguns filósofos, como Leandro Carnal, por exemplo, declaram, nós estamos sós. Não há esperança para nós. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela mostra que Deus não só criou, que Deus não só estabeleceu leis, mas Deus interage e faz com que essas leis sejam cumpridas a cada dia. Quando nós entendemos, por exemplo, o salmista dizendo que o Senhor faz com que cada dia seja um novo dia, cada dia seja criado, a gente tem que chegar à conclusão ou se lembrar que o nosso Deus, irmãos, interage com aquilo que Ele criou. Deus está presente, agindo na natureza. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme aguardando a sua redenção. Como nós vemos esses gemidos? Será que esses fenômenos brutais que nós acompanhamos não refletem, irmãos, que o nosso planeta, que as florestas estão realmente gritando pela intervenção do Senhor no seu meio? Será que nós entendemos um tsunami apenas como um fenômeno natural? E aí a gente vai vendo, irmãos, que Deus age na nossa vida, Deus traz situações para mim e para você, mas Deus age também naquela situação mais ignorada, mais desprezada que às vezes a gente lida com fenômenos naturais. Achamos que cada chuva vem a toque de caixa, no automático. Mas o Salmo 29:10 diz que Deus preside os dilúvios. Deus está à frente de todas as coisas. Deus controla cada segundo em todo lugar. E Ele passeava na viração do dia. Ele, quando terminava cada etapa da criação, Ele dizia, de fato, é bom. E nós vemos então, irmãos, um vínculo de bondade que nós podemos perceber na mão do Senhor. Nós percebemos o belo quando vamos visitar um lugar que a gente fala, rapaz, isso é de tirar o fôlego. E nós vemos, só pode ter sido a mão do Senhor. Mas nós vemos isso hoje, quando nós chegamos naquele lugar, porque Deus está preservando aquilo ainda hoje. Nós vemos o Senhor Jesus falando, olha, se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos lírios, que dirá da sua vida? E, irmãos, quantos crentes hoje em dia têm lidado com os seus problemas se achando abandonados pelo Senhor, achando-se solitários nessa vida? Pastores, tudo está em Gênesis? Tá, meu irmão. E eu quero te convidar a descobrir isso, a fazer um esforço, a sair dessa mesmice, a sair daquela situação dos 6 horas. Ora por mim. E nem eu vou orar, e nem eu vou saber por que orar. Ah, pastor, me responde isso aqui, só me responder. Vamos ver na Bíblia. Não dá tempo, para. O cosmos reflete aspectos do ser e do caráter de Deus. Leis da natureza, irmãos, mostram como o nosso Deus é zeloso e é perfeito. Existem leis que regem o universo. Se você soltar um peixinho dentro d'água e ele for procriar, não vai nascer dali um outro bicho, vai nascer um outro peixe. E às vezes nós vemos isso tão claramente, mas queremos inventar alguma coisa nova. É claro que há processos hoje, irmãos, que o homem interfere nisso. Mas a realidade é que se você plantar uma mangueira, não adianta você esperar que vá nascer um pé de morango. É manga que vai dar ali. E se você cria pecado, você já sabe o efeito daquilo ali também. É lei. Com isso, irmãos, nós vamos chegar a uma questão de que precisamos ter uma vida realmente teocêntrica. Deus, o centro de toda a criação. No Senhor está o centro de todas as coisas. Mas também, olhando para a prática, olhando para as nossas relações,
uma vida teorreferente. O que é isso? A minha relação com o meu próximo tem que ser a relação baseada na relação de Deus para comigo. A minha vida familiar tem que ser teorreferente. Não adianta eu querer aprender com novela, aprender com a Malhação, aprender com um cara lá no Parque Alfred. Eu preciso me voltar para a palavra de Deus para saber quem é um homem, quem é uma mulher, quem é o pai, quem é uma mãe, quem é um filho. Teorreferência. Entender que Deus, irmãos, não se esqueceu de nós. Em Gênesis eu aprendo ainda, irmãos, indícios da Trindade. O Espírito de Deus, Ruach Elohim, estava desde o princípio com o Senhor. Está aí em Gênesis 1, 2. Mas Êxodo vai nos mostrar isso em 2 momentos, pelo menos. Juízes, Ezequiel, em outros textos nós vamos ver que o nosso Deus, a Trindade eterna, estava lá. E que aquele texto que apresenta o Senhor Jesus em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É verdadeiro, Jesus é o Senhor, Deus como nosso Deus Criador. Em Gênesis, meu irmão, eu aprendo que Deus coloca ordem no caos. E quando nós vemos que o Senhor é poderoso para colocar ordem em tanta coisa tão grandiosa, será que Deus não pode colocar ordem no caos da minha vida? Será que Deus não pode dar início a uma nova caminhada na minha história? Será que o Senhor, meu irmão, não pode trabalhar comigo para que eu seja, de fato, alguém transformado? Deus coloca ordem no caos. Deus exerce de forma plena o criar e o colocar em ordem, o trilhar perfeito, dias, semanas, meses, anos, eras. O Senhor traz o renovar das coisas, da vida, de uma semente, você vê uma grande árvore, de um pequeno que foi gerado de uma forma linda, num ato de amor, você vê uma nova vida surgindo. E Deus pode trazer isso para as nossas vidas, para as nossas famílias, e também nos ensina como voltar a buscar ordem para o nosso lar. Mas ainda, Deus tem o tempo perfeito e a sequência perfeita para todas as coisas. E aí vem, será que Gênesis é então um mito? Tratando de tantas questões, será que eu posso pensar que é alguma coisa que saiu da mente de um homem? De um hebreu, cerca de 1400 anos antes de Jesus, ele desenvolve essa história com a sua mente? Pois bem, Moisés, meu irmão, o autor, ele era um profundo conhecedor da literatura, das linguagens, de tudo aquilo que se dizia mais culto nos seus dias. Moisés foi criado, desde recém-nascido, pela filha de Faraó. Era conhecido como filho da filha de Faraó, e não neto de Faraó, né? Interessante isso. E tudo que havia de sabedoria no Egito antigo, Moisés teve acesso. Dentro do palácio, fazendo viagens, conhecendo não apenas a questão que muitas vezes vem à nossa mente, que era o de fazer pirâmides ou construções egípcias, mas Moisés tinha acesso ao que nós podemos hoje chamar de biblioteca, mas que era o conhecimento, os sábios, as transmissões orais, aquilo que havia já de investigação daqueles dias. Se você se lembra dos seus estudos, você vai ver que os egípcios eram já estudados em matemáticas. Eram bons comerciantes, dominavam o mundo nos dias de Moisés. E Moisés, como filho da filha de Faraó, tinha acesso a todas essas coisas. Por isso que muitos hoje dizem assim, se você pegar o livro de Gênesis, mas se você pegar um livro babilônico de mais ou menos a mesma época, você vai ver muita coisa parecida. E é verdade. Porque Moisés, irmãos, ele utiliza a linguagem que era a linguagem corrente da época. Vocês imaginem hoje, em 2018, vocês olhando para mim e eu tentando datilografar aqui o estudo de Gênesis para que você tivesse algum jeito de entender isso sem que eu te mostrasse. Impossível. Mas como eu coloco um negócio numa tela, no outro, você consegue ler o que eu estou lendo aqui, e eu vou falando e você vai me entendendo, porque nós falamos a mesma língua. Moisés, então, para o seu povo, 3 meses depois de saírem do Egito, e Moisés, então, relata as questões da criação. Moisés, depois, coloca que
pessoas que estavam ouvindo e ele ali próximo façam um registro daquilo. E ele usa, irmãos, as mesmas estruturas que era o comum na sua época. Ele escreve no idioma falado, ele coloca com as palavras que aquele povo tinha acesso, e ele coloca códigos no sentido de que, como você vai começar uma carta, você começa Juiz de Fora, hoje é 4, né? 4 de fevereiro de 2018, eu fulano, quero conversar com você, como vai, tudo bem? Moisés usa exatamente, olha, no princípio, Deus criou todas as coisas. Depois ele vai dizer, essa é a história da criação. Depois, mais à frente, ele vai dizer, essa é a história dos descendentes de Adão, que são as genealogias. E ele usa essa fórmula por 11 pedaços dentro do livro de Gênesis. Nós vamos pegar apenas alguns deles, porque o nosso estudo vai terminar no capítulo 12. Mais ainda, meus irmãos, Moisés teve sabedoria para expor ao povo numa linguagem que foi acessível, mas ao mesmo tempo comunicou para aquele povo que eles poderiam se relacionar com o Deus Criador. Imagina um povo que já há quase que 10 gerações não ouvia falar de Deus. 435 anos como escravo. Nasce gente, morre gente. Nasce o avô, morre o avô. Nasce o pai, morre o pai. Nasce o filho do filho. E aquele povo foi se esquecendo quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Jacó. Moisés ensina aquele povo. Ele dá acesso para aquele povo aos relatos da criação, como surgiram as coisas. E ele pôde ter, irmãos, a revelação divina para isso. E ele pôde também ter os relatos dos sábios da sua época. E é interessante que mesmo a literatura sendo próxima, Moisés em momento nenhum se curva à questão de admitir algumas coisas que aqueles povos colocavam sobre divindades, sobre a mitologia deles. Um homem que é trabalhado por Deus. De 0 a 40 anos, Moisés foi educado no Egito. 40 anos se envolvendo, aprendendo e exercendo o que aprendia. Porém, Deus resolve lhe dar um outro tempo de ensino e de experiência. De 40 a 80 anos, Moisés agora vai ser aproximado de Jetro, seu sogro. Vai conviver com ele, vai aprender muitas questões que talvez ele tivesse aprendido de forma diferente no Egito, mas agora ele não vai fazer uma síntese, ele está sendo trabalhado por Deus para crer e ser de fato honrado para aquilo que Deus quer dele. E de 80 a 120 anos, então, ele vai colocar em prática, num primeiro momento, um conflito com o faraó. As pragas, as dificuldades, mas depois a liderança dele sobre o povo rumo à terra de Canaã. E aí, de lambuja, vai para você uma coisa que a gente aprende com Moisés e eu queria chamar sua atenção para o estudo nessa manhã sobre essas duas questões, irmãos. Primeiro, com Moisés, nós aprendemos que os mais velhos devem educar e liderar os mais novos rumo às grandezas de Deus e livrar os mais jovens dos seus rompantes e das pressões próprias da juventude. O que eu quero dizer? Meus irmãos, sem nenhum constrangimento, mas algo que eu e você precisamos recuperar ainda na nossa geração. Você que é mais velho, meu irmão, não se dê por aposentado. Não se dê por aquela frase, eu já passei dessa época, agora é com vocês. Isso não é bem assim. Você é avô, você é avó, você deve ajudar a sua família. Não para que aqueles mais novos digam assim, isso foi na sua época. Mas para que eles vejam em você alguém que conviveu com as pressões que eles convivem. Mas você venceu. Para que eles vejam em você aquele momento de dizer, calma, que eles não têm. Para que eles saibam, meus irmãos, que nós temos parâmetros e bons exemplos. Eu brinquei com a questão da escola que diz, você é fruto de uma vida animal e gera animais. Mas veja, irmãos, o quanto a nossa juventude, o quanto os jovens do nosso momento precisam de exemplos, precisam de heróis.
precisam de referências, e precisam de puxões de orelha, e precisam de dizer, ouvir, olha, aqui não. Mas quem tem dito isso para eles? Quem tem dito para os nossos jovens? Não é Gênesis, mas a televisão. E a maioria veste o que a televisão diz que deve vestir. E fala o que a televisão diz que deve ser falado. E eles creem naquilo que os heróis dentro daquele retângulo dizem para que eles creiam. Uma segunda coisa que eu aprendo com Moisés, então, é que não há aposentadoria para o crente. E se você conhece a origem da palavra presbiteriano, presbítero é o mais velho, mais experimentado. Há um sentido ruim, como nós vemos na oftalmologia, quem tem presbiopia significa vista cansada, vista de velho. Mas na fé, quando você, meu irmão, que tem mais de 40, tem mais de 50, mais de 60, você que tem a sua vida hoje no lugar, e olha e vê muito jovem que está correndo atrás, está trabalhando, está estudando, você diz para ele, olha, vou te ensinar. Você dá aquilo que ele precisa, para quem sabe um dia chegar onde você chegou. E isso é tão simples, né, irmãos, quando a gente para pensar. Mas como nós temos abandonado preceitos que o Senhor nos ensina também com seus anciãos. Saibam, meus irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, vocês são a referência. Vocês devem ser a referência para os jovens, para os adolescentes, autoridades na vida deles. Isso é ser presbiteriano. Pois bem, Gênesis então, irmãos, traz relatos da criação. Parece óbvia a frase, mas eu preciso que você guarde que o Antigo Testamento, ao contrário do que muitos liberais fazem, o Antigo Testamento assevera a realidade, fato, como a criação. Se você é um crente, se você afirma crer na palavra de Deus, mas você não admite os relatos de Gênesis 1, 2, 3, você tem algum problema com a Bíblia, não é com Gênesis. O Novo Testamento afirma, assevera como eventos históricos, ou seja, de fato, aquilo aconteceu. Nos nossos dias as pessoas dizem, você ainda crê nisso? Esse é o tempo, irmãos, da gente dizer, ainda por quê? O que a ciência teve para me falar que aquilo não é verdade? E nada, irmãos, pode chegar na conclusão de que foi algo que a gente vê que são teorias e não podem ser comprovadas cientificamente. Criar do nada, estabelecer padrões e leis e relacionar essas leis com a vida que nós vivemos. Os princípios que regem a criação, então, irmãos, eles estão presentes hoje. Nós não estamos falando de alguma coisa que ficou presa lá atrás. Tudo que você viu, um planeta girando, estabelecendo a sua órbita, cumprindo aquilo ali, está lá e está aqui hoje. Os princípios que regem o homem nasce, cresce, amadurece e morre. Isso continua. Há uma busca para que o homem seja imortal. Quando? Se é que isso pode acontecer um dia? Não sei. Mas a realidade é que até hoje, desde que o mundo é mundo, as coisas são como são. Logo, se eu aprendo princípios que ainda hoje são mantidos, eu posso ter de fato um relacionamento saudável com o Criador. Mais ainda, os princípios que estabelecem e regem a família, meus irmãos, são constantes. Muitos querem inventar, muitos querem alguma coisa para adaptar, muitos querem sintetizar um pouco de Bíblia, um pouco de sociedade, e um pouco disso e um pouco daquilo, e não dá em nada. Os princípios são constantes.
Os princípios que demonstram, meus irmãos, a aversão do homem a Deus após a queda. Gênesis 4 vai mostrar não apenas o primeiro homicídio, mas uma sequência que mostra a rebeldia do ser humano. O ser humano, meu irmão, ele tem aversão a saber que existe um Deus todo-poderoso. E isso hoje em dia está presente nas igrejas, porque muitos querem, independentemente da vontade de Deus, que Deus cumpra a sua vontade. Senhor, está aqui o meu dízimo, me dá a minha bênção. Senhor, está aqui a minha oferta, é isso que eu quero. Senhor, eu vou subir e descer o morro orando. O Senhor tem que me abençoar. Mas Gênesis vai mostrar que, na realidade, irmãos, foi Ele que é o Criador, Ele é que é a autoridade, Ele é quem determina todas as coisas. Então eu preciso, antes de querer determinar, eu preciso aprender a obedecer. E não é isso que Ele disse para Adão? Os princípios que mostram, irmãos, que Deus pune o mal, que Deus preserva e trata aquele que acha graça, continuam vigentes. Quantas vezes nós reclamamos, colocamos a culpa no outro, mas a realidade, irmãos, é que nós precisamos entender qual é a nossa posição hoje diante da palavra de Deus. O Senhor chega a um ponto que fala, a maldade está demais, vamos acabar com essa brincadeira. Mas Ele mesmo diz, eu enxerguei Noé e ele achou graça diante dos meus olhos. E os princípios para que o homem, meu irmão, mesmo depois de ver a graça de Deus, e o homem então é inclinado a abandonar o Senhor, são muito claros. E aqui, terminando, eu quero trazer para nós uma situação que hoje é muito, mas muito comum. Deus preserva a humanidade em Noé. Entra Noé e a sua família numa arca. Quando eles saem daquela arca, eles haviam visto toda uma situação de destruição atrás deles. E eles viram, irmãos, a mão de Deus sobre eles. No entanto, o que a gente vê depois, no relato de Gênesis 11, é um grupo de homens que diz assim, vamos construir uma torre. E o nosso nome vai ser famoso na terra. Vamos marcar o nosso nome. Irmãos, pessoas que conheciam o relato de muito perto das bênçãos do Senhor, resolvem dizer, não é esse Deus que eu vou glorificar o meu nome. Aquilo que ele fez ali na arca, lá atrás, não importa mais, é o nosso nome que vai ficar na história. E Deus, então, tem que agir novamente. Nos nossos dias, irmãos, quantas bênçãos o Senhor nos dá. Se eu fosse pedir para você que você fizesse um exercício, lembra de quantas vezes Deus estendeu a mão para você, para mim, para outros irmãos. Quantos testemunhos nós ouvimos, irmãos? No entanto, como é comum a gente ver pessoas que passaram debaixo do milagre do Senhor, mas ali na frente, se ouvir uma palavrinha dura, abandona o Senhor. Quantas pessoas que se dizem, eu sou crente há 50 gerações, mas se eles ouvem um não do Senhor para alguma coisa, eles abandonam a Deus. Quantas pessoas, irmãos, dentro da igreja do Senhor, não vivem uma vida de gratidão, mas vivem uma vida de eterna briga com Deus. E isso tem sido a realidade de muitos. E mais ainda, quando Deus testa a nossa fé, ou permite que nós passemos por uma experiência em que pode realmente nos levar a crescer, ou pode nos levar a ser derrubados, não é incomum muitas vezes a gente ser reprovado. Porque talvez nós queiramos que o nosso nome seja marcado, o nosso nome seja exaltado, o nosso nome seja famoso.
o estudo até aqui fica meio estudo, meio pregação, fica uma parte de conhecimento, mas uma parte também para que a gente possa se achegar até o Senhor. Irmãos, Deus, homem, mulher, família, pecado e redenção. É isso que nós vamos ver nos próximos contados, com feriado, interrupções, pelo menos nas próximas 10 semanas. São 8 estudos e eu queria convidar você a realmente se desafiar a cumprir isso aí. E buscar ao Senhor para que Ele nos eduque na sua palavra e nos faça de fato a gente ter aquele choque que num primeiro momento pode machucar, num primeiro momento nos assusta, mas depois traz para nós vigilância, olho aberto e o andar com mais sabedoria nesse mundo que nós estamos vivendo.